Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Sejam bem-vindos uma vez mais ao programa Nós por Lá. O aumento exponencial de casos de Covid-19 em São Tomé e Príncipe sugere-nos que o cenário pode ser catastrófico se as autoridades não definirem estratégia convincente e se a população não levar a sério as medidas de prevenção. Como estará o país em matéria de propagação do vírus e qual a real situação atual da pandemia nas duas ilhas do arquipélago são-tomense? Estas e muitas outras questões carecem de resposta de quem de direito. E enquanto as respostas tardam em chegar, damos voz aos médicos são-tomenses que lidam diariamente com a pandemia da Covid-19 em países onde residem e ajudam a salvar vidas. A ideia que nos move é apenas informar os são-tomenses no país e na diáspora de como lidar com este vírus mortal. A convidada para esta edição é subejamente conhecida dos nossos telespectadores. Ana Maria Costa, são-tomense, médica internista no Hospital de Porto Alegre, no Alto Alentejo, centro de Portugal. Ana Maria Costa, a primeira questão que lhe coloco: qual a sua impressão sobre a evolução da pandemia da Covid-19 em São Tomé e Príncipe? Olá, Jerónimo. Olá, nossos telespectadores. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar aqui e contribuir na medida do possível para que, de facto, esta fase da nossa vida e, sobretudo, dos nossos conterrâneos em São Tomé e Príncipe possa ser um bocado mais facilitada. Respondendo à tua questão, não é, eu vou ser repetitiva porque já disse isso inúmeras vezes, não é fácil ter uma leitura fiel da evolução pandémica em São Tomé e Príncipe. Mas aquilo que os números que o Ministério da Saúde vai fazendo público sobre os resultados ajuda-nos a ter uma ligeira compreensão daquilo que de facto se passa em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos o primeiro caso da Covid-19 documentado, os primeiros 4 casos, a 6 de abril de 2020. Desde então até 22 de junho fomos muito dependentes da testagem no estrangeiro, com envio das amostras, com todas as condicionantes conhecidas sobre este procedimento, com picos altos, com números exuberantíssimos, dependendo da capacidade dos laboratórios que nos iam dando apoio, nomeadamente em maio e junho foram números difíceis de compreender, mas curiosamente a partir do mês de agosto começámos a ter uma diminuição, ou pelo menos os números diziam-nos que o número de infectados era muito reduzido. Aliás, passou-se a ter uma imagem em São Tomé e Príncipe que não haveria a epidemia do Covid-19. Os relatos e as imagens não deixavam dúvidas de pessoas perfeitamente desprovidas de qualquer meio de proteção, nomeadamente máscaras. Os ajuntamentos e as festas eram inúmeros,
mas por uma obra e graça do Espírito Santo, já há alguns artigos a questionar porque é que em toda a África temos uma incidência e uma prevalência e uma mortalidade tão baixa de Covid em todo o continente africano, mas aparentemente isso não é tão verdade assim. Felizmente, a partir de 23 de junho, nós começamos a ter a nossa capacidade própria de testagem. A OMS facultou-nos os meios todos para fazer os testes. Foram sempre muito incompreensíveis quais eram os critérios de testagem dos doentes. Até hoje eu não compreendo, porque vou tendo relatos de famílias inteiras doentes e com todos os sintomas e que relatam que é uma dificuldade imensa serem testados e serem de facto avaliados para fazer o diagnóstico da Covid-19 ou não. Eu tenho conhecimentos de corpos que deram entrada no hospital Dr. Aires Menezes como entrados como cadáver e a quem não se fez um teste da RT-PCR para se perceber a causa definitiva de morte num contexto de pandemia. E depois, a partir do final do verão, por imposição internacional, com a necessidade de testagem a todos os passageiros das naves aéreas, foi-se percebendo que aumentou exponencialmente, ou coincidentemente com esta norma, os números de testagem aumentaram significativamente, ou pelo menos os números positivos também. E andámos ali por volta de 15, 25, 46, 20 e tal casos até o mês de dezembro, e o que nós assistimos a partir de janeiro é, de facto, um aumento exponencial de casos, com 242 casos documentados no mês de janeiro, e até ontem o São Tomé e Príncipe tinha documentado oficialmente, quer na página da OMS, quer na World Matter, 226 casos na primeira quinzena de fevereiro, prefazendo um total de 1.482 casos. Ora bem, o que é que isso traduz? Eu soube, e é do domínio público, que o fim do ano e do Natal em São Tomé foi uma autêntica festa. Festa por todos os cantos, turistas sem máscaras, sem nenhum método de controle e de imposição, e é natural que ao longo do tempo, e passados 10, 15 dias, haja repercussão de todas essas medidas pouco cautelosas e com aumento de casos. E sem contar que eu não sei se o nosso Ministério de Saúde está a fazer contas com isso ou não, já há mais de 4.000 estirpes novas de mutações do vírus da SARS-CoV-2, sendo os três mais importantes a variante sul-africana, a variante britânica e a variante brasileira, com uma capacidade de infecciosidade e logo, consequentemente, com uma virulência muito maior do que aquela que o SARS-CoV-2 inicial tinha. E se há uma virulência maior, ou seja, a carga viral se é muito maior e com maior eficácia o vírus consegue penetrar, é natural que a morbilidade e, consequentemente, a mortalidade também seja maior do que aquilo que se esperava. Agora, parte do princípio que um país que tenha a capacidade de resposta em cuidados de saúde, como nós conhecemos que São Tomé tenha a maior precaução com a cautela de disseminação da infecção. Mas eu não sei, porque o Ministério da Saúde tinha um site que deixou de ter, agora tem uma página de Facebook. Eu vou vendo algumas medidas escritas em letras em português, muito pequeninas, escritas no site. Eu não acredito que sequer 80% da população santomense tenha acesso à internet e aos sites para ler as medidas. Eu já disse isso num programa e volto a dizer. Eu sou do tempo da cólera, que foi uma coisa fantástica. Eu lembro-me que os carnavais, o grupo de teatro Buter, o grupo, os Bulauês, o Bulauê Zequente, e essa coisa toda, todas cartazes, a rádio, a TVS, tiveram uma intervenção massiva e maciça na sensibilização da população, e não acredito que naquele tempo a nossa população era mais instruída do que é agora.
e com um controle fantástico. Nós temos epidemiologistas, temos sinais de grande evolução na leitura dos casos, já temos um mapeamento daquilo que se passa no país, já temos uma noção dos grupos etários mais atingidos, quer de homens, quer de mulheres. É bom lembrar que os dados estatísticos não são só para terem cores e ficarem bonitos nas páginas dos ministérios, é preciso lê-los, é preciso interpretá-los e é preciso usá-los em benefício da população. Percebe-se, por exemplo, que da faixa etária dos 20 aos 64 anos, com maior incidência entre os 24 e os 29, entre os 34 e os 39 e entre os 54 e 59, numa faixa ativa da população, as mulheres têm uma prevalência maior do que os homens. Era muito importante tentar perceber quem são essas mulheres, o que é que elas fazem e, em função disso, tentar tecer estratégias de maneira a, de alguma maneira, fazer o maior controlo da infecção. E depois, fico com a sensação, ou pelo menos é isso que faz passar, que é mais fácil fazer um teste comprando um bilhete de passagem para entrar num avião do que sendo de facto doente ou com sintomas. É preciso ter a noção que a Covid-19 também manifesta-se da forma respiratória, mas não é todo e qualquer doente respiratório que obrigatoriamente tem Covid-19. Hoje em dia, toda a gente é Covid-19 positiva até prova em contrário. Portanto, e se é doente ou tem qualquer sintoma, porque há relatos de que nos hospitais os doentes estão sem máscaras, os visitantes estão sem máscara, os profissionais de saúde também circulam sem máscara, e eu não sei como é que se quer fazer um controle eficaz se de facto até nas instituições de saúde não se passa a mensagem correta de que de facto é preciso tomar medidas muito mais severas para que haja de facto um controle desta pandemia. Ana Maria, dizia que nesta altura, então, o maior problema em São Tomé e Príncipe talvez se prenda com a capacidade de testagem, não é? Sim, eu não sei se é a capacidade de testagem ou se é uma má definição dos critérios de testagem. Eu fico na dúvida, porque pelo que consta, a OMS, ao instalar o aparelho, facultou São Tomé e Príncipe de reagentes e kits de colheita para colheita para SARS-CoV-2. Eu não sei se esta facultação de material contemplava ou não alguma fração desse material fosse para exploração comercial. Mas, tendo conhecimento, hoje ainda tomei conhecimento que o preço do teste real-time PCR SARS-CoV-2 deixará de ser $500 e passará a ser $1.000 para cada viajante. Eu não sei o que é feito a esse dinheiro. Eu percebo que nós somos pobres e que dependemos de muito donativo, mas vamos ter um bocadinho de vergonha e de brio próprio, de respeito aos próprios e sermos minimamente coerentes também e honestos para com nós próprios. Se esses testes foram doados e se usa e se tira algum rendimento dele para os viajantes, o que eu acho bem, quem viaja se quer ter um teste, não está doente num país pobre em que os doentes não têm acesso ao teste, que pague o teste, mas que esse dinheiro sirva para garantir a capacidade de testagem de todo o resto da população que não viaja e que não tem dinheiro. E eu não consigo perceber. Eu estou a crer que também esta má campanha e adesão da população tem a ver com alguma letargia do próprio Ministério de Saúde. É preciso mais intervenção, maior transparência e, se calhar, se o povo acreditar que todo o Ministério de Saúde está a trabalhar de forma transparente e dedicada, se calhar o povo também colabora. Quando não há essa colaboração, quando não há essa intervenção maciça, o povo até acredita que não há Covid e não toma as medidas. Outro critério que eu não consigo perceber
é que eu soube que o aparelho também já esteve avaliado, como é que ficou definido, ou com a OMS ou com os técnicos da costa africana, a manutenção, que são aparelhos muito sensíveis de biologia molecular, de testagem molecular, e que como é que ficou feito, como é que ficou combinada a manutenção do aparelho. Maria, falamos agora de casos concretos. No caso concreto, pelo facto de Ana Maria também, aqui em Portugal, desempenhar as suas funções de médico nesta área de Covid-19, como deve ser abordado um doente com suspeita de Covid-19? Portanto, para já é preciso tentar perceber quem é um doente com suspeita de Covid-19. Um doente com suspeita de Covid-19 é todo aquele doente que nos apresenta com qualquer sintoma de doença. Como eu vinha dizendo, toda a gente é suspeita de ser Covid-19 positiva até prova em contrário. Portanto, mas apesar de haver essa suspeita instalada no meu hospital, por exemplo, ninguém entra sem fazer um teste de triagem a Covid-19. Até o corpo que entra cadáver é feito um teste de RT-PCR, porque há umas horas pós-mortem que ainda é possível detectar o aparelho genético do vírus. Portanto, é todo aquele doente que entra com qualquer sintoma tem que fazer o teste da Covid-19, porque não é difícil de entender que o SARS-CoV-2, como qualquer vírus, provoca um dano sistémico da cabeça aos pés. Portanto, sendo da cabeça aos pés, um AVC, um infarto do miocárdio, uma falta de ar, uma infecção urinária, qualquer pessoa, qualquer doente é um doente com Covid-19. Portanto, esse doente deve-se para já olhar para ele. É impressionante como um olhar clínico atento e treinado vale mais que 20 e 30 mil testes. E depois de olhar para o doente, é preciso fazer uma história clínica com cabeça, tronco e membros. Tentar perceber a sua história epidemiológica, o que é que isso quer dizer, de onde ele vem, com quem ele mora, se há pessoas doentes, se há pessoas com sintomas respiratórios ou não, se há pessoas com febre ou não, para tentar perceber esta informação. E se sim, se há doente Covid positivo, é claro que esse doente passa a ser automaticamente um suspeito. E depois, é preciso tentar perceber os seus antecedentes, as doenças das quais ele já sofre, a medicação que ele faz, o tempo de instalação de sintomas, que é muito importante, porque isso ajuda-nos a perceber há quanto tempo, se ele vier a ser positivo, há quanto tempo é que ele já está doente, a fazer uma boa interpretação e exploração. Atenção que o profissional de saúde que aborda qualquer doente nessas circunstâncias tem que estar devidamente equipado e protegido ele próprio do doente. Portanto, com um EPI, com um equipamento de proteção individual, que contém a máscara, a viseira, uma máscara de preferência de maior filtro, que é a FP2 ou N95, é preciso ter um fato ou uma bata impermeável, se ele se puder ter uma cógula, que é aquele equipamento que parece a parte de cima do hábito das madres, a proteger bem as orelhas e toda a parte da face, e se for possível uma face. E depois, tendo em conta que esta é uma doença sistémica, é preciso abordar o doente de cima a baixo. Desde as medições dos sintomas vitais, como a febre, a frequência respiratória, a temperatura, o saturímetro é um elemento fundamental para a abordagem de qualquer doente que aborde quer o centro de saúde, quer o hospital, um saturímetro para tentar perceber até que ponto é que ele está a respirar e o seu desempenho respiratório, que já ajuda bastante num país onde a limitação laboratorial é imensa, como é a de São Tomé e Príncipe, um ECG e um raio-x de tórax, eu acho que é a base. E não se esquecer que a Covid-19, sendo uma doença sistémica, é preciso uma abordagem laboratorial extensíssima. O hemograma com a contagem das células, a Covid-19 habitualmente não dá grandes leucocitoses e neutrofilias, os meus colegas perceberão o que eu quero dizer, mas cursa sobretudo com uma linfopenia na fórmula leucocitária e às vezes também com uma trombocitopenia.
Depois, a parte bioquímica é que é mais complexa. Eu sei que nós temos grandes limitações no registro laboratorial em São Tomé e Príncipe por uma falta crónica de reagentes, mas é preciso um laboratório um bocado mais sofisticado para fazer uma devida abordagem do doente Covid-19. A coagulação com os dedímeros, o doseamento da ferritina, o NT-proBNP é fundamental e está documentado. Tem a ver com a previsão da gravidade da doença, porque o doente às vezes apresenta-nos tem. Ele entra a andar, ele entra a falar, ele entra até não muito mal, mas depois o que nós estamos habituados a ver é que ao terceiro e ao quinto dia, na fase do pico do processo inflamatório da invasão do SARS-CoV-2, há um afundamento abrupto em minutos do doente, em que é preciso uma presença física e um apetrechamento importante para irmos, como nós costumamos dizer em linguagem médica, segurar o doente, ir atrás do doente para não o perder. Os exames de imagem têm que ser reforçados. O raio-x de tórax ajuda, mas não é tão elucidativo assim. Ataque de alta resolução pulmonar ajuda a compreender cabalmente a dimensão da pneumonia. Uma angiotaque, que é uma TAC feita com contraste, onde nós vamos fazer a leitura dos vasos, dos pulmões e da cabeça, se houver sinais neurológicos, ou do abdômen e da pelve, se houver sinais dos órgãos do abdômen e da pelve, são fundamentais para excluir ou confirmar fenómenos tromboembólicos de grande dimensão, como tromboembolismo pulmonar e o segmento dos doentes. Uma das coisas fundamentais é a gasometria, a leitura dos gases do sangue, para tentarmos perceber que é um exame riquíssimo. Eu acho que São Tomé devia apostar imenso na gasometria, nos gasómetros, que são aparelhos pequeninos, com calibradores e reagentes muito mais baratos, e que quando uma gasometria na mão do médico devidamente treinado, faz-se a leitura de todo o organismo. O estado metabólico, o estado glucídico, o estado iónico, o estado gasoso, a função renal, a hemoglobina, está tudo concentrado numa análise muito simples, que se faz com a recolha de sangue arterial da artéria radial, e que o próprio médico pode introduzir no gasômetro, e em questões de minutos, 2, 3 minutos, tem um resultado na mão que ajuda-nos rapidamente a fazer uma leitura do doente e a intervir em tempo útil. Portanto, esta é uma abordagem geral do doente. Um doente com diagnóstico de Covid-19 positivo, como lidar com este doente? É preciso sapiência, alguma humildade, muita paciência e disponibilidade para lidar com isso. Em primeiro lugar, toda a equipa que aborda o doente, quer a equipa médica, quer a equipa de enfermagem e de assistentes operacionais, tem que estar devidamente equipados. Este doente convém que fique num espaço isolado, com ventilação e, de preferência, uma ventilação de pressão negativa. O que é que isso quer dizer? São sistemas de ventilação que se põem nos quartos dos doentes e que não permitem que o ar saia fora do quarto do doente pela porta e pelo corredor da instalação afora. É preciso uma sucção do ar, que por uma tubagem, no meu hospital tinham alguns quartos de pressão negativa, mas rapidamente se fez a adaptação de todo o serviço de medicina e pôs-se uma ventilação negativa em todos os quartos, que facilita imenso, porque protege todo o pessoal que está fora do quarto, que está nos corredores a circular. E é preciso uma vigilância permanente deste doente. Este doente tem que estar monitorizado. E não é quando o doente está pior, em fase crítica, que tem que estar monitorizado. Ele está monitorizado desde a admissão. Tem que ter um monitor, tem que ter um acesso, que geralmente põe-se um vidro. Eu acho que a Eula disse que em São Tomé também se fez aos quartos de São Tomé, uma janela de vidro
que se permita da parte de fora estar sempre a vigiar o doente para que rapidamente se entre em ação caso tenha que o fazer. Não esquecer também que eu acho que isso é execuível em São Tomé e Príncipe. Neste momento estão disponíveis em vários artigos, várias escalas, vários scores de monitorização da gravidade do doente. Há a escala ROX, há o rácio PaDO2 sobre FiDO2, ou seja, a pressão arterial de oxigênio dividida sobre a quantidade, a percentagem de oxigênio no ar respirável do doente. É possível fazer uma monitorização e tentar perceber a evolução da degradação do doente. Um rácio PaO2 e FiDO2 inferior a 250 é de pôr-nos com as antenas alertas que esse doente está a entrar em fase de gravidade, e um rácio de PaDO2, FiDO2 inferior a 100 diz-nos que esse doente está numa situação crítica e que é emergente uma intubação e ventilação deste mesmo doente. A tensão arterial, se está hipotenso, com sinais de sepsis, o estado de consciência e obnubilação. Uma coisa que eu esqueci de dizer que é importantíssimo para São Tomé e Príncipe, onde nós não temos grandes meios de imagem, uma urina 2, uma análise do sedimento urinário e a interpretação desta análise, que é quase que um espelho da função renal. Os doentes também fazem nefrites horríveis por causa do vírus, e eu, se tenho uma urina com uma proteinúria acentuada, com uma eritrocitúria acentuada, com um lactato elevado, diz-me que este doente está a entrar em sofrimento e que é preciso uma intervenção médica com uma boa hidratação, uma boa regulação do seu estado metabólico e também do seu estado de coagulação, para que o doente não chegue a estado crítico e depois nós não sabermos. É possível ler o doente, acompanhar o doente, fazer a leitura do doente, a leitura antecipada do doente e prever as complicações. Em vez de correr atrás do prejuízo, é possível ir monitorizar. Por isso é que esses doentes, os internamentos de Covid, são todos vigiados com médico 24/24 horas por dia, para que nós possamos fazer esta monitorização, essa vigilância diária de manhã, tarde e à noite, e tentar perceber para que lado é que o doente está a pender e ir atrás dele, ou seja, segurá-lo, não deixar que ele se afunde até os cuidados intensivos, porque não há mesmo a Europa, que tem camas de cuidados intensivos e intensivistas, não há camas de cuidados intensivos suficientes, e a enfermaria Covid tem tido um papel fundamental no sentido de prever, não deixar que o doente chegue ao ponto de precisar dos cuidados intensivos para o tratar. Qual é o plano de alta de um doente com Covid-19? Boa questão. Esse doente é vigiado também para prever o seu agravamento, como também é vigiado no sentido de equacionar se ele está a melhorar e se é possível dar alta ou não. Portanto, desde a admissão do doente, que é feito um check-up, uma avaliação de cima a baixo completa do doente, para que nós tenhamos referências do doente à entrada. Portanto, uma avaliação de história clínica, física e de exames é importante, para depois irmos repetindo e fazer uma monitorização. E se o doente, ao final de 5, 7 dias, 10 dias, está a evoluir favoravelmente, e é nesse sentido que nós temos que ir, sem febre, sem dificuldade respiratória, ou se teve dificuldade respiratória, o desmame ou a retirada do oxigênio, que nós geralmente fazemos gradualmente, tem sido sustentada ao longo dos dias. Se ele ontem precisava de 10 litros de oxigênio para mantê-lo com saturação normal, depois precisa de 8, depois precisa de 6, e depois precisa de 4, e depois precisa de 3, é possível, e o ideal é mandar o doente para casa sem um suporte de oxigênio e sem febre. Portanto, ao final de pelo menos 10 dias, com 3 dias sem febre, sustentadamente sem necessitar de medicação para baixar a febre, sem necessidade de aporte de oxigênio, que é o ideal,
mas é possível dar alta ao doente com aporte de oxigênio até 4 litros por minuto. E sem agravamento radiológico, que é preciso fazer também um controlo, e com uma leitura gasimétrica favorável, que é possível fazer, na Europa temos gasómetros, e é possível ir fazendo gasimetrias seriadas e perceber a evolução do doente. Quando eu sustentadamente tenho esses critérios, eu posso dar alta ao doente. Atenção que o ideal era dar alta ao doente sem oxigênio e com testes negativos. As últimas recomendações, quer científicas de estudos, dizem-nos que num doente ligeiro ou moderado, ao final de 10 dias, desde a data do primeiro teste que fez o diagnóstico, e se o doente estiver clinicamente sustentado, ele pode ter alta para casa. Com uma condição: se ele tiver critérios de isolamento em casa, num quarto sozinho, e com uma unidade sanitária, ou seja, com uma casa de banho disponível para ele só dentro da sua casa, se ele tiver suporte familiar que garanta a alimentação e a medicação, porque alguém tem que vir à rua e cozinhar, fazer compras e levá-lo a comida. E depois, outra terceira condição é que ele não partilhe a casa com uma grávida ou com um doente imunocomprometido. O que é um doente imunocomprometido? Um doente com cancro a fazer quimioterapia ou um doente imunocomprometido? Um doente com doença autoimune a fazer a terapêutica biológica imunossupressora, ou um doente com uma DPOC que precise, ou com uma asma que precise de altas doses de corticoides, é um doente imunocomprometido. Portanto, é preciso ponderar todo esse contexto do doente, fazer uma leitura epidemiológica do doente antes de programar a alta. Num doente ligeiro ou moderado pode ter alta ao final dos 10 dias, e num doente que tenha tido um quadro grave, mesmo nos cuidados intensivos, pode ter alta ao final do 20º dia, desde a data do primeiro teste que fez o diagnóstico, do primeiro teste, leia-se RT-PCR, que fez o diagnóstico. Ao final do 20º dia, se tiver condições clínicas, sem febre, sem necessidade de oxigênio e que esteja minimamente estável, pode ter alta para casa. Esta é uma alta hospitalar. E depois temos a alta domiciliar ou a alta dos doentes que são positivos e que estão no isolamento e que nunca tiveram necessidade de internamento. Os ditos sintomáticos ou com sintomas muito ligeiros, com uma ageusia ou digeusia. O que é isso da ageusia, digeusia? É uma alteração do paladar. Muitos doentes dizem que deixam de sentir o gosto da comida. É um doente com uma anosmia, um doente que deixa de sentir o cheiro, por exemplo, ou um doente com mialgias, com dores musculares do corpo, com febre. Muitos doentes referem também cefaleias. Portanto, doentes que não precisam de grande suporte hospitalar podem ter uma alta do ambulatório, porque um doente em isolamento em casa, ele está lá fechado, tem isolamento, sob pena de ser punível com grandes multas se abandonar o espaço residencial, e só sai de casa quando tem alta ou do delegado de saúde ou do seu médico de família, que lhe dá alta mesmo em casa, que lhe permita sair de casa. E é isso que aparentemente nós precisamos de implementar, e com bastante eficácia. Eu não sei qual é o regime da Delegacia da Saúde dos diferentes distritos em São Tomé e Príncipe, e aparentemente é isso que não está a funcionar em São Tomé, que os doentes, mesmo com testes positivos, andam nas ruas a fazer as suas vidas naturalmente, como se nada acontecesse. É preciso que também chamemos a atenção da população, porque não é só a vida dele que está em risco. Ele pode não ser sintomático, mas se contacta com um avô, um tio, uma senhora do mercado velhinha, ele está a infectar esta senhora e está a pôr a vida desta senhora em risco e não está a ajudar na contenção da doença. Continuamos no programa Nós por Lá, e hoje, como puderam notar, estamos com a abordagem relacionada com a pandemia da Covid-19, que assola o mundo. Estamos à conversa com a médica são-tomense Ana Maria Costa sobre esta temática. Ana Maria Costa, como se explica o tão elevado nível de infecção
que se tem registrado nas últimas semanas em São Tomé e Príncipe, relativamente à Covid-19? Ora, essa é uma boa questão, Jerónimo. Como tudo em São Tomé e Príncipe, como tudo é feito não de maneira muito transparente, é um bocadinho difícil fazer uma leitura fiel daquilo que se está a passar. Mas, pelos dados que nos são conhecidos e fazendo alguma especulação, eu estou em crer que finalmente aumentou-se o número de testagem ou alterou-se alguma coisa no critério de testagem, porque dão os dados positivos, os números positivos, mas eu não sei sobre quantos testes é que fizeram para obterem estes dados positivos. A página do Ministério da Saúde publica uma coisa do Facebook, que é uma coisa que eu acho fantástica para um ministério, publica episodicamente, e o último boletim, o número 210, de 12 de fevereiro, publica uma coisa que são os números de pessoas seguidas, o número de pessoas feitas e o número de pessoas em cada distrito. Só que nunca me diz de quantos testes é que obteve-se aquele resultado positivo. E depois, há uma coisa lá que eles chamam de taxa de ataque, eu nunca ouvi isso em português, em estatística, fico às vezes na dúvida se nós temos como língua oficial o português ou uma outra língua qualquer, mas pelo valor que dão do número de infectados sobre 100 mil habitantes, permite-me fazer a interpretação de que aquilo é a prevalência da doença. Portanto, prevalência da doença é sobre toda a população, e eu só faço a prevalência se eu estou a testar toda a população indiscriminadamente, e não só as pessoas que estão em risco ou as pessoas com maior risco de terem a doença, que eu teria não a prevalência, mas teria a incidência da doença, que é o número de pessoas doentes sobre o número das pessoas que estão em risco de ter a doença ou que têm a probabilidade de ter a doença. Portanto, fazendo essa interpretação, nós temos cerca de 550 e tal casos positivos por 100 mil habitantes. Portanto, a metade da população. Extrapolando para o número total de casos positivos que nós damos, que dá 1000 e tal casos positivos. Só que eu fico sem perceber sobre que números. Eu tenho episodicamente na página do Facebook do Ministério da Saúde também uma coisa que é a vigilância de casos ativos ou vigilância ativa de casos mediante contactos e telefonemas de suspeitos, de contactos de outros em vários distritos. Mas depois fico sem perceber se a toda essa gente é feito um PCR, se é feito um antigênio de despiste, como é que é feita a testagem. Mas, extrapolando pelo que está a acontecer, e atenção que São Tomé neste momento tem uma tendência que é contrária a todo mundo. Se a nível mundial o número de infectados está a reduzir, nós em São Tomé temos um fenómeno especial que é o aumento exponencial de casos. Das duas, uma. Ou está de facto a haver mais infecção e com uma variante provavelmente mais contagiante e mais agressiva, que extrapolou o milagre de Santo Antônio e de São Tomé Poderoso e está a infectar finalmente os santomenses, ou de facto houve uma maior execução de testes e assim estamos a apanhar mais testes. Eu fico com muita dúvida, porque como o Ministério não é transparente na metodologia de testagem, não nos é possível fazer uma leitura também fidedigna deste crescimento, porque toda leitura é muito boa quando nós temos o background, ou seja, o suporte no qual contextualizar esta leitura. Se nós não temos este contexto para fazer a leitura, torna-se muito possível. O Oscar Bahia tem reforçado muitas vezes no programa RSTP que era necessário fazer uma testagem da variante em circulação em São Tomé e Príncipe. Eu não sei se isso faz parte dos acordos que o Ministério tem com a OMS, porque também era possível mandar a amostra de colheita de alguns doentes
que nós temos, sobretudo dos mais graves. Temos o laboratório de France-Vie no Gabão, de maneira, porque eu não acredito que em São Tomé nós temos laboratório molecular e de sequenciação do vírus para tentar perceber quais são as estirpes que estão neste momento em circulação em São Tomé e Príncipe, mas com a abertura das fronteiras, com a tentativa de manter no final do ano o turismo e todos os turistas entrar, é bem provável, e a entrada de pessoas vindas do Reino Unido, é bem provável que nós já tenhamos uma dessas estirpes em circulação em São Tomé e Príncipe. E essas estirpes, é claro que são mais contagiantes, porque o vírus, na sua mutação, aprimorou, modificou a espícula S, que é a espícula com a qual ele fura a célula do organismo humano para entrar. Os vírus aprendem também, eles não são estúpidos, e mediante, se calhar, mesmo as agressões que o vírus sofre com o sabão e com o álcool e com tudo, melhorou a espícula S da proteína S, que ele usa para furar a célula e entrar, e com isso ele é muito mais eficaz a penetrar na célula humana e a contagiar. Portanto, se nós estamos perante São Tomé, tem que fazer a leitura, é o que eu disse, os dados estatísticos e os números têm que nos servir para alguma coisa, não é só para pô-los lá com cores muito bonitas, é para nós fazermos a leitura e antecipadamente tomarmos atitudes que nos ajudem a ter... Os dados estatísticos servem-nos como uma arma, para estrategicamente irmos nos apercebendo com antecedência dos fenómenos que vão acontecer e tomarmos atitudes para as melhorar ou as sanar. O que acrescentaria, portanto, numa fase como esta, de grande exigência para os serviços de saúde em São Tomé e Príncipe? Neste caso, o que acrescentaria de diferente? Ok. Eu, pelo site e como técnica, vou lendo, vou percebendo o que é que o Ministério minimamente quer, mas temo que a mensagem não esteja a ser passada. Eu acho que o Ministério da Saúde precisa de, junto aos aparelhos de comunicação, ter uma mensagem muito mais eficaz para a população. E a mensagem tem que ser repetitiva e usar todos os meios. São as músicas, são as peças de teatro, Portugal, por exemplo, usou agora o método de pôr várias pessoas ventiladas, jovens, velhos, mulheres, e toda a gente na posição de prona, de barriga para baixo, em ventilação, para sensibilizar a população. Nós temos que fazer a leitura da população que nós temos e usar os métodos necessários para chegar a essa mesma população. Nós temos uma população, o grosso da população tem uma literacia muito baixa, uma literacia em termos gerais e uma literacia em termos de saúde. Não sabem ler os termos de saúde, não sabem interpretá-los. Se cá na Europa temos esse problema, em São Tomé é muito mais grave. É preciso, é urgente mudar a linguagem, mudar os métodos de linguagem para fazer passar, de facto, a mensagem. E depois, outro fator muito importante é o exemplo. Um dirigente tem que ter noção que ele é como um pai da nação. As pessoas, sobretudo aquelas menos literadas, têm como referência os dirigentes. Não é em vão que se exige que os dirigentes tenham uma reputação intocável e tenham comportamentos também intocáveis, exatamente para arrastar a população. Agora, eu estive a ver as imagens do Ministério da Saúde, onde eu vejo promotores e pessoas a falarem das recomendações, mas a própria pessoa que está a falar para a população tem a máscara assim, com o nariz de fora. Como é que eu quero que alguém me use uma máscara bem, se eu não tenho nem sequer imagens a mostrar à população na televisão como é que ele deve fazer a máscara? De levar a máscara até aqui, de contornar o ferro da máscara ao nariz, para que aquele ferro serve exatamente para lacar a parte do nariz e fechar melhor. Se eu tenho um dirigente ou alguém a fazer uma promoção de saúde e depois usa uma máscara aqui, como é que eu quero que a população use a máscara? Eu tenho que ter exemplos. É preciso usar
mecanismos adequados para levar de facto a mensagem à população. E depois é outra coisa, minha gente, a transparência. Eu não posso querer que todo um povo vá a mim atrás se eu nem sequer percebo aquilo que ele está a fazer, aquilo que ele está a pedir de mim. É preciso que a mensagem seja mais clara e que haja, de facto, indicadores em tudo quanto é sítio. É preciso que a população, se fosse santomense, eu não sei quando é que eu tenho que ir ao centro de saúde para ser testada. Porque ninguém me diz, isso não está escrito em lado nenhum. Eu estou farta de perguntar qual é o critério de testagem do Ministério da Saúde de Santo Tomé e Príncipe. Eu não conheço. Eu, se fosse profissional de saúde neste momento em Santo Tomé, eu não tenho nada que me indique quando é que eu tenho que fazer uma prescrição, pedir um teste de RT-PCR aos meus doentes. Eu sei porque vou lendo, estou atualizada em termos de artigos que saem, e o meu Ministério da Saúde, graças a Deus, tem as normas de orientação clínicas todas emitidas e periodicamente vai atualizando. Portugal, por exemplo, ultimamente atualizou o critério de testagem que quer os doentes de exposição de alto risco, quer exposição de menor risco, todos têm que ser testados. E com a definição daquilo que são exposições de alto risco e exposição de pouco risco. Eu tenho números que dizem do Ministério de Saúde de Santo Tomé, que dizem eu tenho tantos doentes em vigilância, tantos doentes com chamada, de facto chamadas, e depois eu tenho toda a população que diz que nunca recebeu nenhum telefonema de ninguém. Em quem é que eu acredito? É preciso que haja coisas que nos façam crer que ter confiança. É impressionante como nesta fase de pandemia a transparência e atitudes que emanem confiança são fundamentais para que se tenha mão no comportamento da população. E, infelizmente, eu tenho que dizer que eu não encontro isso nas atitudes do Ministério da Saúde. E não há razões para não ter. São medidas do dia a dia. Há uma equipa de epidemiologistas importados de Cuba e médicos e técnicos e especialistas de todas as ordens importados de Cuba. Temos 2 epidemiologistas de alto crânio com uma elevação de experiência com as grandes infecções do ébola e do Zika e do Ministério da Saúde em Santo Tomé, à mão de semear. O país tem todos os elementos à sua disposição para que, de facto, tenha um excelente desempenho, se houver a humildade de lançar mão a todos, porque estamos numa altura que nenhum crânio de Santo Tomé e Príncipe pode ser desprezado na luta contra essa pandemia. Eu exortava os nossos dirigentes, sobretudo os de saúde, de terem a humildade e a sapiência de aproveitar tudo que está à mão de semear, porque é possível que nós façamos um trabalho de excelência. Agora, é preciso querer, é preciso ir nesse sentido, é preciso ouvir. Eu costumo dizer que eu só tenho empregada de limpeza do meu hospital, porque toda a gente tem algo a me ensinar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu não sou nenhuma iluminada, mas acredito que toda a gente, até um doente mental, tem algo a me ensinar. Estamos, portanto, na reta final deste programa Nós por Lá. Uma última questão, o que recomendaria à população santomense e aos profissionais de saúde que poderão nos ouvir neste momento? Inen kemwe punda desu tende inen sungedo tolo de hospital de Ministério não de saúde fé tudo qual que nem camanda não fé não tocar de cobrir boca mas de nessa cobrir boca tanto punda vírus é nessa vírus que sata cucupi tanto fono lixi ola não cada flogo vírus tudo assim cachê capozam tudo qua ine mina pequena não ine ngeta menor kusaku mina molokenshidine kusaku mina lomatismo
saco cloção flaco, o saco flogo liba, chine panha vírus e nem na canguentefu. Só chipitale de todo mundo na modo de tomar conta de tudo doente de coronavírus. Só. Se não lecle não quer sossegado, quem quer tão ela não acaba copla com a comer, ela não acaba copla minja, ela não tem de babucaua, com a café não fata, mas fata de caso sério, não acaba vencer vírus. Só, não capoça naí, antiano cabi, ante daí, 5, 10 anos, de festa, de buia tudo gay, de conviver, de sanon, poatan. Mas se ela não viver tudo o tempo certo, para não estar aí, para não ser tudo quase. Só. Se não nascer modo de leclenque, de ter comportamento, ela não quer cobrir boca com máscara, se não cobrir boca, ela cobre lixo. Na iliba máscara, se essa máscara que vende, que fotela, na iliba máscara, de uma coa lame, que liso moda lame. Se ela não devota, cobrir liba lixo, bom cobrido, catar olhar, fissa bom fissado. Ela não castiga que, não castiga máscara, se essa máscara para não calar bem, se sai série coplar de vender, não castiga botar, nem uco. Quando não capô, zuga máscara, som, quando a máscara tem vírus, se não saco vírus, máscara tudo deixa ter vírus, mina pequena que aflogar, caçou, que pega máscara com o daí, sai infecção. Se ela não entender tudo com o governo, com tudo que está falando, de leclenque, de xenque, ela não, se ela não comer, se ela não vai coplar mijar, se ela não vai bucaua, se ela não vai bucanhar, mato, prefer fogão, se ela não chica. Mas se ela tem nenhuma parceira de ferro, não tem líquido, bom líquido, não tem zalela, não tem balada, não quer falar com o vigião de balanda de zanela, boatar, para isso por benção, não, para não estar aí, antiano cabir, para não conviver, ou lá vírus seca passar. Quase um gogodina seiximento para não passar martírio para isso caçaco não, monizo copelizo antiano cabir. Isto é para a nossa população. Agora, para os nossos profissionais de saúde, eu recomendaria uma coisa muito importante. Toda a informação sobre o vírus da SARS-CoV-2 está disponível nas revistas mais conceituadas médicas, as americanas, as francesas, as espanholas, em todas as línguas, sem bloqueio. Se antigamente, para eu ter acesso a qualquer um artigo, eu tinha que ter assinatura de 100, 200 euros para ter acesso aos artigos de qualidade, hoje em dia, basta se inscrever nos sites dessas revistas, a New England, a JAMA, o Lancet e todas a Science, todas as revistas estão abertas com informação para SARS-CoV-2. A OMS e o CDC, quer o CDC americano, quer o CDC europeu, quer o CDC, Centro de Controle de Doenças Africanos, tem todas as recomendações atualizadas ao minuto à disposição. É preciso que nós mudemos o nosso paradigma de estar como médicos e nos mantenhamos atualizados cientificamente. A ciência, de uma maneira em geral, e a medicina em particular, é volátil em termos de mudanças de conceitos, de atitudes e de conhecimento. E é fundamental, porque se nós não percebemos, não temos noção daquilo que se está a passar, nós não teremos as atitudes mais corretas. Eu estou a crer que o grande nível de contágio dos nossos profissionais de saúde foi porque durante muito tempo, enquanto não veio as equipas dos brancos e do INEM, dos portugueses, enquanto não veio a OMS, nós próprios não paramos para autoeducarmos e tomarmos as nossas precauções. É possível nós sermos autodidatas, é imperativo, é urgente. Na Europa ninguém nos vem ensinar, não vê a ONU, não vê nenhuma equipa do outro mundo ensinar aos médicos europeus como lidar com o coronavírus. Nós é que tivemos que ir ler, atualizarmos-nos
para aprendermos a lidar com o vírus. Houve vários webinars, mas tardaram em ser organizados e ser divulgados, e na altura tivemos que fazer face à infecção. É preciso trabalhar, é preciso ir em frente e é preciso nos cultivarmos, porque só quando nós estamos devidamente cultivados é que conseguimos fazer as exigências necessárias às nossas hierarquias para que as nossas condições sejam melhoradas. Eu, se estiver bem informada daquilo que eu preciso fazer para tratar uma doença altamente infecciosa, eu vou ser mais exigente com o meu conselho de administração e com a minha direção, e já o fui, bati pé no chão, impus as condições que achava que tinham que ser necessárias, porque eu estava dentro do assunto, estava atualizada, e não permiti, por exemplo, fazer procedimentos aerosolizantes. Já agora que eu toquei nesse assunto é importante, porque pôr oxigênio por sonda, fazer aerossóis aos doentes por câmaras não de bombas de passos, mas com aerossóis, entubar um doente, aspirar secreções, fazer colonoscopias e endoscopias digestivas altas, fazer procedimentos invasivos, são procedimentos aerosolizantes que provocam uma grande saída da carga viral para o ar que circunda o doente e a mim, e eu facilmente me contagio. Mas eu não consigo saber isso se eu não estudar, se eu não for ler. É preciso nos informarmos, é preciso condições, termos a informação para que, de maneira fundamentada, ajudemos também os nossos dirigentes, porque eles estão lá metidos na política, não têm tempo e não estão disponíveis para atualização científica. Mas se eu estiver atualizada e for exigente, eu ajudo de alguma maneira a melhorar a minha condição de trabalho. Eu só trato um doente de Covid-19 se eu tiver um laboratório bastante diversificado. Uma boa coagulação com D-dímeros, ferritina, NT-proBNP, TAC, angiotaques e por aí fora, a terapia de fluxo, de alto fluxo de oxigenação, a ventilação não invasiva. Eu só trato bem esse doente se eu tiver conhecimentos e exigir das minhas chefias que me facultem os meios. E, se for preciso, eu já fiz, e muitos meus colegas o fazem quando é necessário, damos entrada ao Conselho de Administração com cartas de recusa de responsabilidade por não ter meios adequados para tratar o meu doente. Eu tenho a responsabilidade moral e civil se alguma coisa correr menos bem com os meus doentes. E eu tenho que fazer uma pressão de alguma maneira aos meus dirigentes para que a minha responsabilidade civil, que está devidamente documentada e legislada, seja salvaguardada, mas tem que chamar. Eu tenho a responsabilidade técnica de o fazer bem, mas eu já não tenho a responsabilidade de arranjar meios para os tratar. E eu só exijo que tenha meios se eu tiver conhecimentos e souber aquilo que falta. Eu acho bem que se faça greves, mas eu acho que se faça bem greves quando nós estamos à altura de as exigir e com fundamentação. Não percam a oportunidade de crescerem em termos de conhecimentos, de capacidade e de exigência, porque nós só fazemos exigências e os nossos cuidados de saúde só mudam com as exigências da população, e também nós profissionais de saúde temos uma grande responsabilidade nesta matéria, porque se nós crescemos e progredimos, fazemos reivindicações bem fundamentadas, irrefutáveis para os nossos dirigentes não terem como contornar e facultar. Era esta a maior recomendação que eu gostaria de deixar, quer à população de São Tomé e Príncipe, quer aos meus colegas. Bem-haja, muita força. Eu estou em crer que toda a gente que trabalha com empenho, com fé, com honestidade, tem bons resultados. Obrigado, Ana Maria Costa, médica são tomense,
ela que trabalha no Hospital de Porto Alegre, aqui em Portugal, foi a nossa convidada para este programa. Em menos de 15 dias, pelas informações que circulam nas redes sociais, o país registrou cerca de 225 casos positivos de Covid-19. É caso para dizer, todo cuidado é pouco. Para o bem da sua saúde, proteja-se. Use sempre que possível, mas sempre que possível, máscara em locais públicos. Respeite o distanciamento social. Se tiver sintomas ou se estiver infectado, cumpra o isolamento obrigatório. Covid-19 existe e mata. Muito obrigado. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.